Olá! Hoje nós vamos contar mais uma história da nossa Super Bíblia, a nossa Biblona. Hoje nós vamos contar a história de Jonas. Jonas é um livro do Antigo Testamento. É um livro de 4 capítulos. Vamos lá ver um pouquinho sobre a história de Jonas? Jonas era o profeta do Senhor. E Deus disse a Jonas: vá à cidade de Nínive, Jonas, e pregue arrependimento àquela cidade, senão irei destruir a cidade. Mas Jonas, ao invés de ir lá a Nínive pregar a palavra do Senhor e pregar o arrependimento ao povo de Nínive, Jonas tentou fugir. Tentou, porque a gente sabe que não se consegue fugir de Deus. E aí a palavra fala assim que Jonas fugiu de Deus e foi para Jope, pegou um navio para Tarsis. No navio, indo para Tarsis, uma tempestade se abateu sobre o navio, muito vento, e as ondas eram fortes, muito forte aquela tempestade. E Jonas lá embaixo no navio, bem dormindo, os homens do navio começaram a tirar a carga do navio ao mar, desesperados. E o capitão do navio desceu até o porão onde Jonas estava dormindo e perguntou: como você pode ficar aí dormindo nesse sono profundo? E aí Jonas acordou e o capitão disse: clame a seu Deus para que talvez ele tenha piedade de nós. Os homens do navio estavam cada um clamando ao seu Deus e a tempestade não parava. E aí resolveram tirar sortes para ver quem era o culpado por aquela calamidade. E caiu a sorte sobre quem? Sobre Jonas. E lá no capítulo 1 de Jonas, versículos 8 e 9, fala sobre isso, que Jonas, a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram quem era Jonas. E Jonas falou: sou adorador do Deus vivo, Deus que fez os céus e a terra. E aí eles perguntaram: o que você fez, Jonas, contra o seu Deus? E aí algumas versões até falam: sou profeta, adorador do Deus vivo. Porque ser profeta é enviar a palavra de Deus, é falar a vontade de Deus. Lá no Antigo Testamento, os profetas eram os portas-vozes de Deus, eram eles que falavam a vontade de Deus. E aí, quando Jonas falou que era um adorador, um profeta do Senhor e que estava fugindo de Deus, eles falaram: o que vamos fazer? Jonas falou: me joguem ao mar. Eles falaram: não vamos ser culpados pela vida de um inocente. E tentaram remar até a praia mais próxima. Porém, aconteceu que a tempestade aumentou e eles não conseguiam nem remar mais. E aí Jonas falou: me jogue ao mar e a tempestade vai se acalmar. Então eles pediram perdão ao Senhor e falaram: Senhor, nos perdoe por essa vida. Vamos jogá-lo ao mar, senão todos vamos morrer. E aí jogaram Jonas ao mar. Tchum! E Jonas ficou lá no fundo do mar. Lá no capítulo 2 do livro de Jonas, Jonas no fundo do mar fez uma oração. Jonas foi engolido por um grande peixe. Um grande peixe lá no mar. Lá no mar, hein? O mar, após Jonas ser jogado no mar, no fundo do mar, o mar se acalmou. E Jonas ficou lá no fundo do mar, engolido por um grande peixe. A palavra não fala que peixe foi esse, mas fala que foi engolido por um grande peixe. E lá no fundo do mar, Jonas, no capítulo 2, orou. E essa foi a sua oração. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: foi expulso da presença do Senhor. Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes.
à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E no finalzinho da oração diz que quando Jonas acabou de fazer a oração, o peixe jogou Jonas em terra seca. E Jonas, 3 dias dentro da barriga de um grande peixe, viu a morte e novamente voltou à vida. Ele diz que as algas marinhas se enrolaram no pescoço dele e lá das profundezas da morte ele clamou por socorro. E quando ele clamou por socorro, o Senhor teve misericórdia de Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas, porque no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, Jonas se humilhou a Deus e Deus ouviu a oração. E quando Jonas voltou de novo à vida, quando o peixe jogou ele em terra seca, a palavra veio de novo para Jonas, lá no capítulo 3. Jonas, vá a Nínive e pregue arrependimento. Se eles não se arrependerem, destruirei a cidade. E Jonas foi. Jonas desta vez não fugiu do Senhor, porque não tem como fugir de Deus. Deus conhece o nosso coração, sabe tudo o que a gente pensa. Nós podemos esconder das pessoas, porque as pessoas não conhecem o que a gente pensa, o que passa no nosso coração. Mas Deus nos conhece, foi Ele que nos fez. E aí Jonas foi. Nessa segunda vez que Deus falou a Jonas, Jonas foi a Nínive. Vá a Nínive, Jonas, e pregue a palavra, pregue arrependimento, senão destruirei a cidade. Em 40 dias, se eles não se arrependerem, destruirei a cidade. E Jonas foi e rodou Nínive tudo, falando: gente, se arrependam, senão o Senhor vai destruir a cidade de vocês. Se voltem para o Deus vivo, o Deus verdadeiro, senão ele destruirá a cidade de vocês. E aí se levava 3 dias, conta a palavra, para percorrer a cidade de Nínive. Em quantos dias, Ellen, que ele percorreu? Em um dia! Em um dia para percorrer a cidade, se levava 3 dias, Jonas gastou apenas 1 dia. Sabe por quê? Porque quando ele viu que o Senhor precisava dele, queria que ele fizesse a obra, ele logo se despertou e foi, e saiu pregando. Porque o chamado na vida de Jonas era aquele, era ser profeta do Senhor, anunciar a palavra. E Jonas foi e pregou e falou. E quando a notícia chegou na cidade de Nínive, o rei de Nínive também ficou sabendo. E vamos lá no capítulo 3 de Jonas ver o que aconteceu. Lá no capítulo 3 de Jonas, versículo 6, está dizendo assim, ó: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum animal, homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Quando Deus viu essa oração e esse decreto que esse rei de Nínive fez, Deus falou para Jonas: Jonas, fale a eles que eu não vou destruir a cidade. O rei, ao saber o que Deus planejava fazer, se eles não saíssem dos seus maus caminhos, se voltou para Deus e fez todo um povo se voltar para Deus. Em Nínive ele proclamou um jejum, tanto pessoas e animais. Pensam, é incrível, né, a palavra de Deus? O rei proclamou jejum para as pessoas e animais.
E Deus ouviu a oração, a humilhação do coração daquele rei e não destruiu a cidade. No capítulo 4, Jonas ficou irado e foi esperar para ver o que ia acontecer. E conta a palavra que nasceu até uma planta para proteger Jonas do sol. E também Deus destruiu aquela planta, fez ela se queimar, porque Deus não ia destruir a cidade. Então Jonas já podia sair dali. E Jonas não entendeu e disse: Senhor, o Senhor destruiu a planta? Deus disse a Jonas: Jonas, você tem misericórdia de uma planta e não tem misericórdia de vidas? Eu não destruirei Nínive. Em Nínive há 120.000 pessoas e eles se humilharam para mim, se voltaram o coração para mim, então não destruirei. E Jonas disse: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo e que volta atrás quando a gente se arrepende. E Deus disse: sim, sou um Deus de amor, misericordioso e compassivo, e não destruiu Nínive. A história de Jonas nos faz refletir: qual é o chamado de Deus para a nossa vida? O que Deus quer trabalhar em nossas vidas? Precisamos ter misericórdia de vidas, ajudar vidas. E é uma história muito legal, né, Ellen? A história de Jonas. E piriri pororô, a história acabou. Bate palmas quem gostou. Um beijo e até a próxima!